Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa playlist Analisando Artigo, principalmente agora nessa fase que estamos analisando artigos que foram discutidos nas aulas do curso de Administração Pública da UFAL. Hoje vamos falar de o impacto da pandemia de Covid-19 na atuação da burocracia de nível de rua no Brasil. Um trabalho de fôlego feito por 15 autores, que utilizou diversas metodologias de pesquisa e que foi lançado agora, em abril de 2021, na Revista Brasileira de Ciência Política. Esse artigo foi discutido na nossa aula de Gestão de Pessoas no Setor Público. Bom, começamos falando a respeito do burocrata de nível de rua, aquele trabalhador do serviço público que atende na ponta, que atende o cidadão e que é marcado por três características principais. A primeira é que ele trabalha com uma limitação de recursos estrutural. Ela é estrutural porque mesmo que você consiga aumentar os recursos disponíveis na quantidade que seria desejável, provavelmente o efeito colateral que teríamos disso seria um aumento mais até do que proporcional da demanda por esse serviço. Eles também trabalham diretamente em contato com o público. E por fim, a junção da limitação de recursos, o contato com o público, faz com que seja necessário que eles exercitem muito a sua discricionariedade, ou seja, aquela liberdade de ação que eles têm dentro dos limites impostos pela lei e pelas regras de funcionamento do serviço. Os autores fazem toda uma discussão a respeito de burocratas de nível de rua, citando o livro clássico do tema, que é do Michael Lipsky, e eles até reconhecem que mais de 4 décadas de literatura sobre burocracia de nível de rua já demonstraram que as condições de trabalho desses profissionais são críticas. Excesso de demanda, escassez de recurso, situações de trabalho imprevisíveis, pois dependem de interações não controladas, pressões tanto pela chefia do serviço, que demanda produtividade, quanto pelo público com o qual interagem, o qual busca atenção, humanização e maximização do serviço. Ao longo dos 40 anos desde que o trabalho seminal de Lipsky foi publicado, todos os estudos sempre retomam essas conclusões. Mas antes de chegarmos à crise da Covid especificamente, precisamos definir uma crise. Os autores dizem: entendemos crise como longos períodos de ameaças e incertezas extremas que perturbam sistemas e processos sociais, políticos e organizacionais. Então, entendemos isso, que a Covid atende a esse critério de crise? Certamente que sim. E os autores dizem: nesse momento de crise, aquelas condições de trabalho da burocracia que já eram críticas pioram, ficam mais críticas ainda. Primeiro que a falta de recursos, o excesso de demanda, a imprevisibilidade, a necessidade de rapidez na resposta desses profissionais aumenta muito durante uma crise. Segundo, as regras, as leis, que são feitas para tempos normais, vamos dizer, quando chega numa crise, elas já não dão conta. Então, elas ficam com seus limites muito claros, o que demanda um aumento da discricionariedade dos trabalhadores no nível de rua. Um problema que vamos discutir mais à frente. E, por fim, os autores percebem que a vivência de uma situação de crise traz muito sofrimento para esses trabalhadores. Sofrimento com o medo, com a necessidade de lidar com a morte, com o adoecimento próprio de pessoas conhecidas, de parentes, de colegas de trabalho e por aí vai. E aí chegamos à pesquisa que eles realizaram ao longo de 2020. Eles, analisando tudo, perceberam que existem 3 categorias diferentes de trabalhadores que atuam entregando serviços para a população. Primeiro são aqueles que trabalham diretamente no enfrentamento da crise. O caso mais óbvio é o pessoal da saúde, mas eles também informam que o pessoal da assistência social está nesse grupo, porque aumentou muito o trabalho com a vulnerabilidade das famílias, e também, por exemplo, os policiais, que fazem, por exemplo, a vigilância e o monitoramento aí das regras de isolamento quando elas existem. Um segundo grupo são aqueles profissionais que continuam a trabalhar presencialmente, mas que o trabalho deles não tem relação com a Covid, com as respostas à Covid-19. Os agentes penitenciários, pessoal de limpeza urbana, pessoal de transporte público, eles continuam indo à rua
para exercer o seu trabalho, mas eles não estão trabalhando diretamente no combate à pandemia. E, por fim, existe um terceiro grupo, que são os profissionais que passaram a trabalhar de forma remota. Mas mesmo estando longe da rua, eles têm a característica de entregar diretamente para a população a política pública. Então, são os professores, é o pessoal de atendimento de serviços do tipo INSS, DETRAN, e eles também pesquisaram o pessoal das defensorias públicas, um serviço jurídico voltado para a população mais vulnerável. O resultado é que nós temos situações bastante diversas. Por exemplo, aqueles que trabalham diretamente no enfrentamento à crise, obviamente, têm o trabalho modificado de forma muito radical. Primeiro, você tem um aumento da demanda de trabalho, o que é claro aí no setor de saúde, mas, como eu falei, também no setor de assistência social. Segundo, são profissionais que estão altamente impactados pelo risco de contágio, de adoecimento próprio, adoecimento de alguém da família. E eles procuraram informações de outras pesquisas. Por exemplo, o Brasil é um dos países onde mais se morre enfermeiros e enfermeiras por causa de Covid. Até a primeira quinzena de setembro de 2020, houve 121 mortes na população carcerária, mais de 35 mil presos infectados por Covid, sendo que menos de 10% dessa população é que foi testada. A pesquisa que eles fizeram, por exemplo, em junho de 2020, mostrou que 85% dos profissionais que atuam diretamente contra a Covid sentem medo de contágio. 76% disseram que a saúde mental já foi afetada e 74% deles reconhecem pelo menos uma pessoa, algum parente, algum amigo, algum colega de trabalho que já ficou doente por causa da Covid. Bom, uma terceira consequência é que a rotina desses profissionais muda muito e eles se sentem obrigados a criar protocolos de atendimento e critérios de tomada de decisão, de tal forma a tentar coletivizar aquela ideia da discricionariedade, que não seja um profissional individualmente que tenha que tomar uma decisão que às vezes pode implicar na vida ou na morte do seu usuário. Então, são novas rotinas, o que acaba que, pela dificuldade de todo esse trabalho, o que ocorre é a ampliação e a complexificação das operações que esses profissionais precisam fazer. E aí eles citam ali casos coletados na pesquisa qualitativa deles, por exemplo, das mudanças que os serviços de acolhimento de população em situação de rua precisam fazer para minimizar os riscos de contágio. Então, uma série de procedimentos a mais que eles precisam, então, incorporar no seu dia a dia. E ainda falando desses profissionais que trabalham diretamente no enfrentamento da crise, os autores perceberam dois problemas principais. Primeiro, a regulamentação do trabalho deles, de tal forma a protegê-los com relação à crise, foi atrasada e foi muito insuficiente, foi muito vaga, genérica. Eles dizem, por exemplo, que apenas em julho de 2020, os profissionais todos do complexo de saúde, de assistência social, se tornam essenciais no combate à pandemia. E isso significa que o setor público fica obrigado a distribuir equipamentos de proteção individual e de ter medidas de proteção que garantam a saúde desses profissionais. É só em julho que isso ocorre, por uma pandemia que vinha crescendo e sendo bastante evidente desde março. Agora, além da dificuldade que nós temos com essas normas que demoram para sair e quando saem, às vezes, saem muito vagas, nós temos o problema da falta de equipamentos de proteção individual. Na pesquisa que eles fizeram em abril, mostra que apenas 36% das pessoas que estão atuando diretamente no enfrentamento da crise tinham recebido algum tipo de equipamento de proteção individual. E em junho, eles repetiram a pesquisa e esse número subiu somente para 50%. A outra metade dos profissionais que estavam diretamente na linha de frente continuavam trabalhando sem equipamentos de proteção individual. Com relação ao treinamento, em abril, apenas 21% dos profissionais falou que teve algum tipo de instrução, de treinamento a respeito da Covid. Em junho, esse número de 21% cresceu para apenas 24%. E só 15% relatam que tem algum tipo de apoio para cuidar da saúde mental. O resultado final é um desamparo muito grande desses trabalhadores.
71% se sentem despreparados para lidar com a crise. Ou seja, 71% dos profissionais consideram que eles não são capazes de dar conta do recado. E, além disso, eles se ressentem da falta de apoio das suas chefias, do governo. 53% responderam que os governos municipais não estão dando o suporte que seria necessário. Esse percentual aumenta para 62% quando a gente fala dos governos estaduais e chega a 78% quando se fala do governo federal. Mas a situação é diferente quando a gente trata daqueles profissionais que estão na linha de frente, mas não trabalhando diretamente com a Covid. Os motoristas de ônibus, o pessoal do transporte público, da limpeza e por aí vai. Diferente do grupo que a gente acabou de mencionar, eles não têm um aumento radical na demanda e tampouco uma profunda transformação nas práticas de trabalho. Mas o trabalho deles presencial tem uma natureza interativa muito forte, o que faz com que eles sejam um grupo que está muito exposto aos riscos de contágio. E aí nós temos dificuldades com as normas que regulamentam os serviços, com a falta de equipamentos de proteção individual e até com a própria clareza de como atuar em determinadas situações. Por exemplo, como que um motorista de ônibus deve reagir aos passageiros que entram no ônibus sem máscara? Ou qual é a mudança na forma de trabalho do pessoal da limpeza urbana para minimizar os riscos de contágio deles? O que a gente percebe por essa pesquisa é que você não tem isso claro e fica muito por conta de cada um desses profissionais. Por fim, temos aqueles profissionais que estão trabalhando de forma remota, apesar de ainda estar trabalhando diretamente com os cidadãos. A grande questão aqui é exatamente a forma como se dá essa transição do trabalho presencial para o trabalho remoto. Os autores até reconhecem que nesse processo houve algumas estratégias e soluções propostas pelo alto escalão, mas todos os burocratas de nível de rua precisaram fazer muitos ajustes para que, em cada contexto, as propostas funcionassem razoavelmente. E a grande questão que nós temos aqui com esse grupo de trabalhadores não é o risco de contágio ao qual eles estão expostos, haja visto que a diferença dos outros dois grupos, eles estão em trabalho remoto, mas sim a capacidade deles entregarem com a qualidade que eles gostariam o serviço que eles têm que prestar. Muito por conta da dificuldade desses profissionais de se adaptar a essa nova realidade, muito por conta das dificuldades de equipamento desses profissionais e da falta de equipamento dos seus usuários. Então, os autores do artigo citam uma pesquisa feita pelo Instituto Península com professores. Eles indicaram que 88% dos docentes nunca tinham ministrado aula remota antes da pandemia. 83% deles não se sentiam preparados para essa mudança. 55% deles afirmaram não ter recebido nenhum tipo de suporte nem treinamento. Eles também fizeram o questionário deles junto com os trabalhadores das defensorias. E a gente viu que 83% desses profissionais não receberam dos seus trabalhos os equipamentos necessários para executar. Então, esses profissionais teriam que usar os seus equipamentos particulares. Só que 24% deles não tinha, ou seja, de cada 4, 1 não tinha os equipamentos necessários para fazer o trabalho em casa. Agora, o fundamental aqui, e esse é um grande ponto, 47% dos profissionais acreditam que nesse modelo eles não conseguem atender o público de uma forma satisfatória. Por isso, eles chegam a dizer que esses dados sugerem que, embora a pandemia não coloque essas burocracias de nível de rua em risco de exposição durante a realização remota de seu trabalho, são gerados outros impactos relativos à dificuldade de realização de suas atividades e de interação com os usuários, provocando assim o sofrimento de profissionais e uma série de consequências para os seus públicos. Então, nós podemos ver que nós temos 3 tipos de profissionais de nível de rua. Aqueles que estão atuando diretamente na pandemia, aqueles que continuam presenciais, mesmo sem estar atuando diretamente, e aqueles que estão trabalhando remoto. E cada um desses grupos de profissionais vem passando por modificações que são quantitativa e qualitativamente diferentes. Quando eles fazem uma discussão sobre essa situação, eles percebem 3 fatores principais que influenciam o exercício cotidiano das funções desses trabalhadores. Primeiro, o processo de centralização decisória. O que eles percebem é que as decisões
estão vindo muito de cima para baixo, um modelo top-down muito forte, que tem diversos problemas, diversas implicações negativas. Em segundo, um outro fator importante são os maiores níveis de ambiguidade, ou seja, de incertezas que permeiam a prática da formulação e da implementação das políticas públicas. E, por fim, um grande conflito político em torno da ação de resposta à pandemia de Covid. Mas também vamos ver que cada um desses fatores influenciam aqueles grupos de forma diferenciada. Por exemplo, quando a gente fala da centralização decisória. No caso das burocracias de nível de rua, que estão atuando presencialmente na linha de frente do combate à pandemia, a gente tem que as especificidades locais são desconsideradas quando as decisões são todas centralizadas. E assim, você amplia os gargalos operacionais. Já naquela burocracia de nível de rua que está presencial, mas sem estar ligado diretamente ao combate à Covid, a gente tem o problema da falta de regulamentação específica para esse grupo, o que expõe todos esses trabalhadores a um risco de contágio muito maior do que seria necessário. E para aqueles que estão trabalhando de forma remota, o fato deles não terem participado do processo decisório, que continua centralizado na alta cúpula, aumenta a sensação de despreparo, que nós vimos ultrapassa os 80%, uma vez que os desafios da implementação das práticas no formato da interação com a população não foram discutidos com essa população. Bom, nossa segunda questão são os níveis de ambiguidade. E aí, quando a gente fala daqueles profissionais que estão no enfrentamento da Covid, essa incerteza dificulta a produção dos protocolos claros que orientem esses profissionais na adoção de ações específicas, prejudicando a capacidade de agir, aumentando o risco para si mesmo, para a população atendida. Já para o segundo grupo, que não está diretamente no combate à Covid, a maior ambiguidade se relaciona à falta de regulamentação e à existência de gargalos operacionais, que prejudicam a qualidade do serviço e aumentam o risco de exposição dos profissionais. E no terceiro grupo, aquele dos trabalhadores remotos, a ambiguidade se verifica na falta de treinamento adequado para essa transição e todas as dificuldades que decorrem disso. E, por fim, um grande tópico que influencia muito é o elevado grau de conflito político na condução da pandemia. Por parte de quem está na linha de frente, os exemplos são diversos. A hostilidade que profissionais de saúde têm sofrido por parte dos pacientes quando esses não aceitam recomendar certos medicamentos. A dificuldade dos policiais na hora que eles precisam cobrar, por exemplo, uma obrigatoriedade de máscara ou fechamento de um determinado estabelecimento que descumpre regras. No caso dos grupos que continuam na linha de frente, mas que não lidam diretamente com a Covid, a gente tem ali também essa incerteza e esse medo exacerbado. Como, por exemplo, como lidar com um passageiro que sobe no transporte público sem máscara. E, por fim, existe um grupo que faz um trabalho remoto que esse conflito político começa a se remeter a uma pressão muito grande para que ele volte ao atendimento presencial, mesmo com todos os riscos envolvidos nessa volta. Então, a gente consegue ver que até um aspecto, um fator que é comum a todos os três grupos, influencia cada um deles de uma maneira diferente. E as considerações finais, eles apontam que, então, essa situação de crise nos traz muito para discutir a respeito da burocracia de rua, né? Os autores dizem a crise proveniente da pandemia da Covid-19 abre uma janela de discussão para pensar a formulação de políticas públicas de maneira ampliada, com a participação dos diversos atores envolvidos na entrega desses serviços às cidadãs e cidadãos. Ademais, suscita ainda a reflexão sobre a construção e a formação de burocracias que sejam capazes de adaptar os seus procedimentos, métodos e até mesmo o escopo do trabalho às demandas características da situação de emergência, que consigam, portanto, usar o conhecimento de forma situacional frente às crises. E para os nossos interesses, esse artigo é muito importante ao mostrar a multiplicidade de burocracias que atuam no nível de rua e como uma mesma situação tem impactos diferenciados, mesmo quando existem fatores comuns,
que atingem a todas elas. E esses fatores comuns também têm impactos diferenciados de acordo com a condição com que cada uma delas se coloca em frente ao desafio a ser enfrentado. Bom, esse aí foi então o nosso resumo desse artigo. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos e a todas.